Você já ouviu falar no IDX ou Project IDX da Google? Se você é desenvolvedor e utiliza o Visual Studio Code como principal ferramenta de desenvolvimento, é bom se atentar a esse cara. Resumidamente, ele é um editor de códigos online muito parecido com o Visual Studio Code. Acredito que a Google viu que hoje esse é um dos editores mais utilizados, um dos queridinhos aí pelos devs, e criou uma plataforma online muito parecida com o Visual Studio Code e com algumas características, algumas vantagens a mais. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as principais características, vantagens, desvantagens dessa plataforma. E como eu acredito que é o seu primeiro contato com ela, eu vou começar do começo, assim como vocês. E essa aqui é a tela inicial do Google IDX ou Project IDX. E aqui vocês veem que vai passando algumas frases que remetem, na verdade, às principais características dessa ferramenta. E quando eu conheci essa ferramenta, eu achei muito interessante. Por conta dessas características que o próprio Google apresenta, entrei nesse site, mas eu não consegui usar de primeira. Eu precisei entrar numa fila de espera e depois de um tempo eles me mandaram aqui um e-mail dizendo que eu estava pronto para entrar, né, no IDX. Assim, né, eu passei a ter acesso. Acredito que agora, no momento onde eu gravo esse vídeo, todo mundo já tem acesso ao Google IDX. Eu vou começar mostrando então aqui, né, essa página inicial, porque por ela a gente já consegue ter uma boa ideia de como essa ferramenta funciona. Se vocês olharem, aqui ele está passando 4 frases que ficam repetindo muito, que basicamente dizem o seguinte: projetado para desenvolvedores full stack, sempre em sincronia ou sincronizado com a sua equipe, impulsionado com IA e inteiramente na nuvem. Então essas são as 4 principais características que essa plataforma traz. A princípio, quando a gente entra aqui no site, ele está todo em inglês, mas se vocês quiserem, vocês podem vir aqui e traduzir. Eu vou traduzir para ir lendo junto com vocês aqui algumas informações que eu acredito que são relevantes. A única coisa que não fica muito legal é essa animação que eles têm aqui no começo, tá vendo? Começa a aparecer uns acentos, a gente bota para o português e vira uma bagunça, né? E pelo que diz aqui, basicamente o que a Google quer fazer é pegar e transformar a experiência do desenvolvedor. Pegar aquela interface super amigável que a gente já tinha do Visual Studio Code e trazer mais algumas ferramentas. Então, logo aqui embaixo, a gente pode vir e traz uma mensagem de boas-vindas. E, basicamente, ele fala aqui que esse é um espaço para desenvolvimento de qualquer tipo de projeto front e back, né, para full stack, que acontece de maneira online, né, na cloud, com uma assistência de uma inteligência artificial. E no último evento, né, da Google, a gente conseguiu ver que o Google I/O, na verdade, foi quase que um Google IA, né? Porque eles falaram apenas de inteligência artificial. O Gemini parece que está vindo com muitos poderes. Então, eles deixaram isso bem claro agora aqui também nessa ferramenta. Além dessas características que eu acabei de falar, ele também já traz suporte a algumas linguagens e frameworks. Então, por exemplo, é bem chatinho você configurar o Flutter no seu computador. Por exemplo, eu que uso o MacBook. Então, tem algumas coisas que tem que configurar que nunca davam certo. Lá pelo Visual Studio Code é rapidinho. E uma das características que eu vi aqui agora é que ele já traz pré-pronto alguns projetos de alguns frameworks. É só você ir lá clicar, ele já vai abrir com toda a configuração pronta. Isso faz com que você agilize ali o seu fluxo de trabalho. Você não precisa ficar configurando muitas coisas no início. Você só vai lá, cria um projeto e já está tudo pronto, configurado, só para você começar a codificar. Antes de eu dar aqui um iniciar, eu vou continuar passando e mostrando algumas peculiaridades aqui da interface. Então, lembra que eu comecei falando, né, que essa é uma ferramenta muito semelhante ao Visual Studio Code? Se vocês olharem só para esse pedaço aqui da ferramenta, é um Visual Studio Code, né? As ferramentas aqui na lateral, os temas, a cor. Então, ele parece muito com o Visual Studio Code. Inclusive aqui do lado, né, ele diz que a ideia é melhorar o fluxo de trabalho de desenvolvimento, trazendo segurança e escalabilidade, colocando tudo na cloud do Google. E esse trecho aqui é um pouco apelativo, né? Ele diz que desde a abertura do seu navegador até a criação de um aplicativo vai ser em questão de segundos e não de dias. Será? Bom, continuando aqui, ele traz, né, o Gemini para o IDX, então a ideia é que você tenha ali um editor de códigos, mas com uma IA ali te ajudando de alguma maneira. Isso pode parecer interessante, ao invés de você ter que sair da ferramenta e ir lá para um chat GPT da vida, fazer as suas buscas, né, verificar o que está de errado no seu código, pedir uma dica, um auxílio, você já vai fazer isso tudo direto aqui da ferramenta. E ultimamente eu até tenho preferido um pouco usar mais o Gemini do que o ChatGPT, embora eu não utilize ainda para programar, para trabalhar com essas coisas.
Porque se a gente for analisar bem, né, o ChatGPT ele tem a inteligência dele limitada a um tempo. E o Gemini, eu acredito que ele tem as informações ali fresquinhas do Google. Para mim, de alguma maneira, o Gemini sai um pouco na frente. E aí, qual que é a sua opinião? Qual desses dois aí vocês têm mais apreço? Qual desses dois vocês estão utilizando com mais frequência? E continuando aqui embaixo, essa é a parte que eu acho mais interessante. Você consegue criar um projeto com alguma dessas linguagens ou frameworks com um clique. Então você clica ali, por exemplo, num projeto em Flutter e ele já vai trazer toda a estrutura de arquivos, pastas e configurações prontas para sua máquina. Então, basicamente, o que ele traz aqui para a gente é Angular, Astro, Flutter, Go, Next.js, Python com Flex, React, Svelte e alguns outros que eu acredito que ainda vão entrar aqui, né? Tem o Node ali do ladinho e a gente tem também aqui embaixo, né, a opção de importar um repositório. Então, se você já tem um repositório, alguma coisa configurada lá no seu GitHub, é só clicar nesse botão que já vai trazer todo o projeto aqui para dentro também. Uma das coisas que eu achei mais interessante aqui é que sempre quando a gente vai trabalhar com uma ferramenta de desenvolvimento multiplataforma, além da gente ter, por exemplo, um Visual Studio Code instalado na nossa máquina, a gente tem que ter também o Android Studio e o Xcode, que são as ideias de desenvolvimento para Android e para iOS, para que a gente pelo menos utilize ali o emulador. Você até pode construir tudo ali no Visual Studio Code, mas na hora de rodar, de emular a sua aplicação, você tem que usar o emulador dessas duas IDEs. E o que a Google está prometendo aqui agora é que você consiga emular a sua aplicação diretamente de uma aba do navegador. E uma coisa interessante, quando eu entrei lá naquela lista de espera, além de Android e web, tinha também do iOS. Eu vi algumas pessoas dizendo que começou a dar problema no começo, então eles removeram. Mas a princípio, lá no comecinho de tudo, a proposta era que você conseguisse emular e rodar o seu aplicativo, aquele aplicativo que você está desenvolvendo, tanto para Android quanto para iOS e também, né, a versão para web. Isso para mim era uma das coisas mais incríveis que poderia ter acontecido. Tá vendo? Porque aqui mesmo eles meio que dizem que isso deve acontecer, mas não apresentam o iOS. E se eles falam aqui, né, um aplicativo multiplataforma, deveria rodar em todas as plataformas. Então aqui embaixo eles trazem meio que um resumo das vantagens de se utilizar essa ferramenta, mas acredito que a maior delas é para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais fluida com os produtos da Google, como por exemplo um Flutter e um Firebase. Isso é o que eles apresentam aqui nessa homepage. Além disso, tem aqui também um blog, provavelmente aqui tem algumas informações, notícias, então tudo que está acontecendo de novo, alguma novidade, lançamentos, novas funcionalidades que a gente tem aqui na ferramenta, provavelmente eles vão colocar aqui. Tem também logo aqui embaixo a parte de documentação, é bem interessante, né? A gente dá uma olhadinha na documentação. E outra coisa que eles colocam aqui também, então a opção de suporte. Mas vamos ao que interessa. Então se a gente clicar aqui em Lar ou Home, ou nesse íconezinho, ele vai redirecionar a gente para uma página que tem alguns termos ali para que a gente aceite e possa prosseguir. Então eu vou fazer aqui junto com vocês agora. Vou aceitar aqui os termos. Tem duas outras opções aqui que por enquanto eu vou deixar marcado, que seria para receber algumas atualizações, pesquisas de melhoria, e como a ferramenta está em evolução, eu acredito que é importante que a gente participe. Aqui como uma configuração inicial, ele pergunta se eu quero ativar o Gemini, né, aqui na minha ferramenta de desenvolvimento. Eu vou habilitar, quero utilizar tudo que a ferramenta tem para me oferecer. Aqui tem alguns termos, eu vou continuar. E pronto, aqui a ferramenta carregou. Para eu começar um projeto, acredito que basta eu clicar em um desses ícones, eu vou só para fazer um teste aqui, iniciar um projeto em Flutter para a gente ver como é que é. Cliquei em Flutter, ele trouxe aqui qual é a ferramenta, né, selecionada, ele vai trazer já um template, ou seja, quem já desenvolveu em Flutter sabe que quando a gente cria um novo projeto em Flutter, ele já traz uma aplicaçãozinha de exemplo ali no começo. Acredito que esse é o template que ele está dizendo aqui. Vou colocar um nome qualquer e criar. Aqui ele está fazendo algumas configurações iniciais, vou aguardar um tempinho, assim que ele criar eu volto. Eu até pensei que fosse demorar mais, na hora que eu fui pegar o cronômetro aqui para começar a cronometrar, ele já abriu para mim aqui a ferramenta. Ele ainda está atualizando aqui algumas coisas, mas basicamente ele trouxe para a gente já todo um projeto Flutter todo configurado. Aqui na lateral ele já traz toda aquela arquitetura, toda aquela estrutura de pastas para um projeto Flutter. Já está rodando aqui algumas coisas, mostrou algumas mensagens aqui que não deu tempo de eu ler para vocês, falando dos complementos do Visual Studio Code, alguma coisa nesse sentido. Já está rodando aqui para a gente também, ó, o emuladorzinho web e o Android. Daqui a um pouco eu vou esperar só tudo carregar aqui para ir mostrando para vocês como é que está funcionando. E olha que interessante, ele já abriu aqui para mim o projeto com o código, o terminal,
e os 2 emuladores. E o mais legal é que os emuladores já vieram funcionando. Então aqui eu estou no emulador para web. Essa aqui é uma Flutter Demo Homepage, é uma aplicaçãozinha de exemplo Flutter. Basicamente tem um contador aqui e um botão. Conforme eu vou clicando nesse botão, ele vai adicionando o número que está sendo mostrado aqui dentro. E aqui do lado vamos ver o Android, como é que está funcionando. Olha que interessante, ele já traz aqui, né, num emuladorzinho, como se fosse um celular, a mesma aplicação com aquele botãozinho ali embaixo, também funciona, né? Então é bem legal. Essas foram as minhas primeiras impressões, então aqui basicamente a ideia desse vídeo foi apresentar a ferramenta para vocês, mostrar ali algumas características, como é que a gente cria um primeiro projeto, e no próximo vídeo, em próximas aulas, eu vou tentar trazer aqui para vocês um conteúdo mais interessante, na qual a gente cria um projeto, cria uma aplicação, faça mais testes e entenda um pouquinho melhor. A gente está aqui agora, basicamente, com o Visual Studio Code online aberto aqui no meu navegador. Vou abrir um parênteses aqui, não sei se vocês já conheciam, mas se vocês irem lá no GitHub, abrir um repositório de vocês e apertar ponto, ele vai abrir para vocês um editor online exatamente igual a esse. Vocês já sabiam disso? Se não sabia, eu acho que essa dica vale um curtir de vocês aí nesse vídeo. E esse parênteses, na verdade, não é nem para desmerecer o Project IDX, né? Porque, legal, a gente até tinha, então, um editor online muito parecido com o Visual Studio dentro do GitHub, que massa, isso já é bem legal. Só que vamos voltar um pouquinho aqui e olhar para as outras características, né? Aqui tem IA, aqui já tem os emuladores rodando, então aqui já tem os projetos pré-configurados. Então, a ideia aqui do IDX, ele é, sim, ser uma ferramenta multiplataforma para desenvolvedores e tudo aquilo que eu já falei. Eu acredito que ela é bem interessante, ainda não posso dizer se ela é legal ou não, porque eu ainda não utilizei. Assim como vocês, eu estou conhecendo agora. E no próximo vídeo aí eu vou trazer mais conteúdo para vocês, usando efetivamente a ferramenta. Caso você esteja começando agora no mundo do desenvolvimento, eu vou deixar 2 playlists aqui. Uma é sobre desenvolvimento de aplicativos com a linguagem Swift e outra é uma playlist de desenvolvimento de páginas web. Até a próxima aula, pessoal.